e Salvador. Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos ao nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz no livro de Romanos que quando recebemos Jesus, ok? Recebemos também a pessoa do Espírito Santo e automaticamente o Espírito Santo traz consigo o amor. Implanta o amor em nós. Amém? Amém? Ele implanta o amor em nós. Ok? Quando recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, recebemos uma medida de fé, também recebemos o amor. Romanos 5,5. Portanto, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus nos foi dado quando recebemos o Espírito Santo. Alguém está a entender? Alguém está a entender? Quer dizer que o cristão não se esforça para amar. Amar faz parte da natureza cristã. Amor faz parte da natureza cristã. Um cristão genuíno carrega consigo amor. Amém? Porque, amados, todo o princípio que gera o cristianismo parte do amor. Até mesmo os 10 mandamentos Jesus resumiu em apenas 2, né? Amar a Deus de todo o seu coração e amar ao seu próximo como a si mesmo. Amor, amados. Quer dizer que o amor não seria um aspecto forçado no corpo de Cristo, porque isso para nós nos caracteriza. Para nós é natural. Aleluia. O amor no corpo de Cristo é natural. Aleluia. Doutor Kiala, meu telefone não vai me facilitar, porque eu estou a gravar esse áudio. Preciso um fascículo. Não, esse é meu especial. Quero um fascículo. Tem fascículo? My Jesus. Ok. Então, o primeiro princípio que gera o corpo de Cristo é o que, amados? Amor. Amor. Amados, amor no corpo, falei há pouco, vou repetir. Amor no corpo de Cristo, para nós os cristãos, não é algo forçado, mas é algo natural. É algo natural. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Texto muito famoso, por favor. Gálatas 5, 22. Há quem não sabe ainda esse texto. Já conhece Jesus há mais de 5 anos. Há quem não conhece esse texto. Há quem não conhece. Gálatas 5, 22. Vamos ler só na versão João Ferreira de Almeida. Na versão João Ferreira de Almeida. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. O que é que diz aí? Diz assim. Mas o fruto do Espírito é. Ok, para só. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. O livro de Gálatas 5, 22 começa com um dos frutos do Espírito sendo o quê? Amor. Mas agora, quem produz amor? É o Espírito Santo ou somos nós? Espírito Santo, não é isso? Agora, quem pratica esse amor? Somos nós. O Espírito Santo produz amor em nós e nós é quem praticamos. Logo, nós recebemos e colocamos em prática. Quer dizer que tudo aquilo que recebemos de Deus, se nós não praticarmos ele pode morrer ou murchar. Até com os dons. Quando alguém recebe um dom da parte de Deus, se não praticar, ele murcha, né? Murcha. Fica inativo. Conforme os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo. Recebemos amor da parte de Deus, devemos praticar. Praticar como assim, pastor? Através de mostrar ações. Amém? Não é só falar eu amo, nós amamos. Mostra na prática. Eu faço, eu falo. Tem que mostrar na prática. Porque amor que caracteriza o corpo de Cristo, é amor que faz, não é amor que se fala. Amém? É amor que nós devemos mostrar na prática. Louvado seja Deus. Mostrar na prática. Ok. No nosso versículo, alguém, por favor, um voluntário. Um voluntário, por favor, para ler. Vamos pular a parte introdutória, por favor. Leia só a página. A página. Capítulo 2. Ou página 2.
Vamos começar na página 1, melhor, página 1, onde está o comportamento cristão inclui as responsabilidades do membro da igreja para com os membros. Por favor, alguém lê? Eles não têm não voluntário, então eu que sou voluntário. O comportamento cristão inclui as responsabilidades do membro da igreja para com os outros membros. Ok, alguém pode ler? Podemos gastar um bom tempo neste assunto do comportamento cristão entre os irmãos e irmãs da igreja. São 27 livros no Novo Testamento e quase cada um menciona... Irmãos da mesma congregação são cão e gato, ou rato e gato, whatever. No livro de Atos, capítulo 13, se não estou em erro, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos, é Antioquia. Amados, como é que, ou seja, qual é o critério do povo da Antioquia, né, que achou para chamar o povo cristão de cristão? Chamaram aquele povo melhor de cristão. Qual é um dos critérios? Observar o estilo de vida. Observar um estilo de vida, um dos critérios. Viram, né? Esse povo aqui anda conforme um certo homem andou. Qual homem? Vive conforme um certo homem viveu. Então, eles não chamaram ele homens santos, não chamaram homem bondoso, mas chamaram o quê? Cristão. Apesar de cristão ser grau aumentativo, né? Cristão. O diminutivo seria cristinho, né? Ou cristãozinho. Grau superlativo, né? Quer dizer que nós somos superior a Cristo. Somos superior a Cristo. Não, quer dizer, a palavra. Na verdade, foi um erro. Uma vez eu preguei, e vou admitir que eu já disse isso várias vezes, que nós não poderíamos ser chamados cristãos, nós somos discípulos. Porque cristão é grau superlativo. Somos superior a Cristo. É verdade. Cristão. Algo grande, maior que Cristo. Mas Cristo é maior do que nós. Pronto, é o povo quem chamou, não foi Deus. Foi o povo de Antioquia. Chamou o povo cristão por conta da conduta, do comportamento que aquele povo estava a demonstrar. Agora, olha ao corpo de Cristo em Angola, particularmente em Luanda. Será que nós andamos conforme a Bíblia diz? Será que nós falamos conforme a Bíblia nos diz ou nos recomenda? Será? Amados? Então, primeiro princípio, comportamento cristão inclui as responsabilidades do membro da igreja para com os outros membros. Amém? Essa matéria tem 21 páginas e 21 capítulos, capítulo, ok. E eu sou craque em resumir. O segundo, vamos ver depois, o segundo comportamento, né, podem começar a escrever ou a sublinhar no vosso versículo. O segundo comportamento é comportamento cristão, trata da responsabilidade do membro da igreja para com o seu pastor. Né? Comportamento cristão trata das responsabilidades do membro da igreja para com seu pastor. Diz assim, esse tipo de comportamento, 1 Coríntios 9, 4 a 14, também encontramos como base bíblica Gálatas 6, 6, 1 Timóteo 5, 17 a 19, também encontramos no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Se os membros tenham, vamos ler alguns textos daqui a nada, se os membros tenham responsabilidades um para com os outros, também têm os membros responsabilidade para com o pastor, pois ele também é membro da igreja. Mas, como veremos, os membros têm umas responsabilidades maiores para com seu pastor do que têm para com os outros membros. Mesmo que os membros devem ter respeito entre eles, o membro da igreja deve ter uma consideração maior para com seu pastor. Aleluia. Alguém abra no livro de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, por favor. 1 Timóteo 5, 17. Estamos a falar aqui
o comportamento que norteia o corpo de Cristo ou os membros para com seu pastor. Amados, qual é a disciplina? Princípios cristãos. Princípio o quê? Cristão. Princípio cristão. Estamos a aprender aqui princípios que norteiam o corpo de Cristo, ou regras que norteiam o corpo de Cristo. Quer dizer que o irmão, uma das qualidades ao terminar essa disciplina é o irmão pode facilmente identificar que esse irmão está fora dos princípios cristãos. Né? O que você está a fazer, né? Ou o que o irmão estiver a fazer, não condiz com a visão cristã, ou então com as regras do corpo de Cristo. Amém? Livro de 1 Timóteo 5,17. Quem já encontrou pode ler? Diz assim a palavra. Amém? Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de dupla honra, Dupla honra. especialmente os que lutam na pregação, dedicam na Lutam. pregação e no ensino. Lutam na pregação? A palavra está assim, labutam Ah. na pregação. Labutar. Lutar. Não, lutar. Lutar na pregação, como é? Labutam é trabalhar, amém? A Bíblia, claro, apesar de termos muita gente na igreja, ou membros que trabalham na palavra, mas aqui nós vemos a pessoa, uma das suas principais, o pastor das ovelhas, que trabalha para a alimentação do corpo de Cristo, né? Providenciar o alimento sólido, providenciar o alimento saudável para o corpo de Cristo. Esses merecem, na verdade, a dupla honra. Nós, como cristãos, como membro da igreja, devemos respeitar o pastor. Hoje já vemos muitas igrejas que os pastores não são tidos nem achados. O pastor lá são que nem coitados, porque o corpo de Cristo ou os membros daquela igreja não consideram o seu pastor. Não consideram o seu pastor. Quer dizer, pastor já perdeu a esperança, ou então a motivação, já está desmotivado. Eu aprendi uma coisa: quando o pastor fica desmotivado, os milagres cessam naquela igreja. Quando o pastor não é bem tratado numa igreja, os milagres cessam. Quando nós, uma vez eu vi, e isso me doeu, a pastor que ela viu, o pastor estava na porta da igreja, um irmão a entrar, pastor está a entrar, irmão também está a entrar, se empurrar com o pastor, se empurrar com o pastor. Meu Deus, que respeito é esse? A se empurrar com o pastor. Devemos colocar algo em mente, amados. Quando nós não consideramos a unção do pastor, os milagres cessam. Quando nós não consideramos aquele que nos alimenta pela palavra de Deus, os milagres cessam. Como também há uma certa frieza no corpo de Cristo. Há uma certa frieza. Devemos considerar aqueles que nos alimentam. Porque a Bíblia diz que são eles que darão depoimento de nós. Amém? Amém. São os pastores que darão depoimento de nós. Aonde, amados? Depoimento na polícia. Aonde? No João Lourenço. A Deus, amados. Aleluia. A Deus. Se nós consideramos os nossos professores seculares, ou então temos pessoas no secular que nós consideramos, temos uma grande consideração. Imagina aquele que cuida das nossas almas, aquele que nos alimenta, né? Alimento espiritual. Devemos ter aquele respeito. Continuando. O membro da igreja deve ter uma consideração maior para com seu pastor. O que ele aconselha, ensina e prega deve ser trazido ou trazida à mente dos membros, que a igreja deve usar a vida do pastor como instrução da colocação da palavra de Deus em prática em suas vidas. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos só fazer um exercício, por favor. Um exercício. O primeiro comportamento é o comportamento cristão, inclui as responsabilidades do membro da igreja para com os outros membros. Primeiro. Segundo, o comportamento cristão trata das responsabilidades do membro da igreja para com seu pastor. Amém? Para com seu pastor. Terceiro, o comportamento cristão inclui o uso correto
da língua. Amém? Terceiro. O quarto, o comportamento cristão inclui o uso correto da mente. Esse é o quarto. O quinto, o comportamento cristão inclui a vida moral. O sexto, não se preocupem, vamos falar tudo isso. O sexto, o comportamento cristão inclui a vestimenta. Aquilo que falei no princípio. Nós olhamos nos muçulmanos, conseguimos facilmente identificar que eles são muçulmanos. Será que o mesmo acontece no corpo de Cristo? Hoje em dia, a nossa forma de vestir nos caracteriza como cristão? Não. Muitos cristãos, infelizmente, né, as mulheres têm uma forma de vestir que nem Jezabel. Yeah. Forma de vestir de patrão, homens de Deus. Né? A roupa que eles metem na igreja, o pastor até fica pregado, assim. Porque a forma que a irmã vestiu, né, uma forma atraente para atrair, escandalizar os irmãos. Como também há homens, não sei se a minha calça está muito apertada, também não está. Há homens, irmãos em Cristo, vão ao alfaiate, olha os bíceps a marcar seu corpo. O comportamento cristão inclui a vestimenta. Vamos falar isso também com detalhe. O comportamento cristão inclui a dieta. Para os irmãos que não gostam de jejuar, que comem muito. O comportamento cristão inclui a leitura e o nosso entretenimento. Vamos ler. O comportamento cristão envolve quais amizades mantemos. O comportamento cristão, esse é o ponto 10º. O comportamento cristão nos proíbe de participar nas questões loucas. 11º. Ok. E terminamos aí os tipos de comportamento. Voltando então no ponto 2. Ponto 2. Amados, temos então aqui 10 tipos de diretrizes, ditames, regras que caracterizam o corpo de Cristo. Aleluia. Amém. Temos aqui 10 tipos de regras, diretrizes que caracterizam o corpo de Cristo. As nossas amizades, a forma de falar, a forma de vestir, como nós lidamos com nossos irmãos em Cristo Jesus, como nós lidamos com o nosso pastor, tudo isso norteiam o corpo de Cristo. E tem embasamento bíblico isso. Tem embasamento bíblico. Ponto número 2, que estávamos a ler há pouco. Ponto número 2, que diz... O comportamento cristão trata da irresponsabilidade do membro da igreja para com seu pastor. Já demos aqui uma pincelada. No outro parágrafo, o membro da igreja deve ter um comportamento de submissão. Aleluia. Amém. Um comportamento de submissão para com seu pastor e ao que ele ensina. Livro de Hebreus, capítulo 7, capítulo 3, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer significa de ser convencido, pacificado ou conciliado. Amados, quando eu era mais novo, a igreja onde eu nasci, cresci, a igreja evangélica pentecostal em Angola, havia um irmão, aquele irmão, não sei se era espírito maligno que lhe subiu, algo parecido. Uma irmã falou mal com ele, ele ficou irado, os ânimos subiram. Ele disse: aqui na igreja ninguém me bate, nem o pastor. Ninguém me bate, nem o pastor. Aqui é ringo, então como? A igreja, amados, a igreja
é o corpo de Cristo, aleluia. Este tipo de comportamento, amados, se nós ainda não conseguimos deixar certos comportamentos do mundo, temos várias ferramentas para deixar, o jejum e a oração são um deles. Jejum e a oração. Aleluia. Porque o corpo de Cristo deve ser caracterizado como corpo de paz, que transborda paz. Aleluia. Há tempos vi uma outra igreja, os pastores estavam a lutar por conta da oferta. Os ímpios estavam a passar a falar mal da igreja. Imagina quantos casos saíram no Fala Angola de pastores, também não sei se são pastores ou não, e são mais pastores da Pentecostal, pastor violou, falando não sei mais quanto. Um jovem, acho que foi no ano passado, matou uma senhora que é filha dela na fé, no Monte do Benfica, ele matou, ainda roubou o carro, desviou o carro. Havia tempos outro profeta, engravidou a mãe e a filha. Amados, são comportamentos que às vezes o mundo quando olha, coloca um ponto de interrogação. Esses não são cristãos. Aleluia. Coloca um ponto de interrogação. E há muita gente na igreja que ainda não se converteu, só vai à igreja mesmo só por ir. Está a tapar o sol com a peneira, não se converteu. Uma vez eu preguei, o tema era convencidos e convertidos. Não são convertidos ainda. E através desse ensino, se há alguém que não é convertido em nome de Jesus, se converta no fim, pode nos contactar, vamos lhe direcionar a oração da salvação. Aleluia. Aleluia. Alguém ainda que não se converteu, só no fim dá um sinal, apóstolo, por favor, quero aceitar Jesus. Vamos fazer isso. Porque vamos, amados, vamos parar de sujar o corpo de Cristo. Aleluia. É por conta de crises de comportamento que o corpo de Cristo é manchado por muitos irmãos, muitos homens que se chamam ser pastor, que na verdade não são pastor, alguns se calhar não são pastor, sujam o corpo de Cristo, porque falharam como cristãos, falharam, fracassaram. Não tem nada que os identifica como cristão. São mercenários, são lobos. Alguns são mercenários, são lobos, porque fracassaram. Amém. 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 Não estou aqui para ser juiz. Então, fracassaram. Por quê? Porque falharam no comportamento cristão que trata da responsabilidade do membro da igreja, ou para com o seu irmão, ou para com o pastor. Aleluia. Amém. Ou para com o seu irmão, ou para com o pastor. Devemos verificar isso. Terceiro ponto. Doutor, que ela permita-me. Não sei se tem só um dia para dessa cadeira ou 2 dias, não sei. Só um dia. Então, amados, pelo amor de Cristo Jesus, eu creio que os irmãos são autodidatas, conseguem aprender muita coisa sozinhos. Muito que temos aqui, muita matéria que temos aqui, essa disciplina não é prática, né? Não é prática. Muita matéria que temos aqui, lendo, conseguimos entender. É só vermos o subtema, né? Comportamento cristão. Por exemplo, como tema 2, comportamento cristão, que trata da responsabilidade do membro da igreja para com seu pastor. Lendo, vai logo entender o que é que isso se trata. Terceiro comportamento. Comportamento cristão inclui o uso correto da língua. Aleluia. Esse é o quarto? Terceiro, o uso correto da língua. É no livro de Tiago que diz que a língua, sendo um membro pequeno, mas com muita facilidade consegue destruir, colocar fogo, né? Colocar fogo. A matéria de hoje está nos aconselhar, devemos ter cuidado com o quê? Com a língua. Como também a Bíblia nos aconselha. E faz parte de uma das regras do corpo de Cristo. Porque a Bíblia nos aconselha que a língua, amados, sendo um membro pequeno, mas consegue destruir. Muitas sociedades caíram por causa de não terem travão na boca, de não saberem subjugar a forma de falar, não saberem moderar as suas palavras.
Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que morreram, foram vencidas, perderam a batalha por conta da língua. Uma delas é Sansão. Amém? Sansão, temos muitos homens na Bíblia que fracassaram por conta de quê? Da boca, da língua, a forma de falar. A Bíblia diz: renovai a vossa mente pelo entendimento da palavra. A nossa mente deve ser renovada pela palavra de Deus. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa-me aqui diferenciar uma coisa muito importante. Há diferença entre fé como dom, que faz parte dos 9 dons do Espírito Santo, e fé como dom que recebemos de Deus quando aceitamos Jesus. Amém? Quando aceitamos Jesus, recebemos uma medida de fé. E essa fé, ela cresce por ouvir a palavra de Deus. Mas o dom da fé, que está juntamente com os 9 dons descritos no livro de 1 Coríntios, difere desse tipo de fé. Por quê? Porque é um dom que é ativo de quando em vezes para manifestar a mão de Deus. A mão de Deus, como também o poder de Deus. Esse tipo de fé vem no termo grego pistis. Alguém fala comigo pistis? Alguém fala comigo pistis? Doutor, não tem marcador. My God. Piste, marcador. Nem marcador, nem apagador. Gamec está melhor. Não, está melhor. Isso aqui somos melhores. Está melhor. Okay. Delegado. Amado, alguém fala comigo pistis? Ok, a palavra, o termo pistis no grego, em português significa fé. Em outras palavras, firme convicção. Amém? Firme convicção. Diferente do tipo de fé que nós recebemos de Deus quando aceitamos Jesus. Porque essa fé cresce. Quando a fé cresce, automaticamente o nosso comportamento é afetado. Amém? Quando nós crescemos na palavra, o nosso comportamento também é afetado. Quando alguém respira a palavra de Deus, o comportamento muda. Quando alguém respira a Bíblia, a forma de lidar com seus irmãos e com o pastor muda. Agora somos nós, aqui acho que são perfeitos, que para meditar a palavra do Senhor, temos que fazer escala, calendário. Essa semana li, próxima semana não vou ler. A palavra de Deus deve ser lida diariamente. Conforme Josué disse. Josué disse o que, amados? O livro de Josué, capítulo 1. Diz o que? Teólogos. O que Josué disse? Amados, Josué disse o quê? Medita nela dia e noite. Ok, pistes. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto doutor aqui não pode mencionar para o sol. Ok. Devemos meditar a palavra todos os dias, diariamente, porque quando nós meditamos a palavra, o nosso comportamento é afetado. Aleluia. Amém. O nosso comportamento, nós temos a Bíblia como regra de fé. Não podemos guardar a Bíblia como enfeite no armário, tá lá, tipo, estamos a colecionar. Não, temos que ler a Bíblia para nós alterarmos a nossa forma de pensar e agir.